Amados irmãos, boa noite. Boa noite aos meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui presentes e salientando a grande satisfação de estar mais uma vez aqui entre vocês, para mais uma noite de estudos, não é? Meu nome é Charles Costa, para quem não me conhece, sou trabalhador da casa. Ao meu lado direito está o nosso palestrante da noite de hoje, que é o Cássio, né, que ele vai conversar um pouco. Aliás, vamos estudar juntos aqui sobre o tema. Deixa eu pegar aqui minha filhinha, porque senão eu vou me perder. O Cássio vai estudar conosco hoje o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, e sobre o tema Introdução e Objetivo da Obra. À minha esquerda está o nosso irmão, o seu Djalma, que fará a prece inicial. Vamos agora aos avisos. Solicitamos, por favor, os senhores e senhoras que desliguem os seus celulares ou deixem no silencioso. Aos sábados, aqui na casa, temos um trabalho, que é o trabalho da nossa sopa fraterna, que ele se inicia às 8 horas da manhã, e a preparação, né, a produção da sopa, e às 12 horas é a entrega da sopa. Aceitamos doações de verduras, ossos, pães, e todos estão convidados para esse trabalho no dia de sábado. Aos domingos, aqui na casa, temos a campanha do quilo, que nesse domingo ela acontecerá nos bairros de Santo Amaro e Bairro Novo. A preparação se inicia às 8 da manhã aqui na casa. Toda segunda e terça-feira temos estudos aqui na nossa casa, né? Eles acontecem, como eu falei, toda segunda e terça-feira, iniciando às 19 horas até às 20h30. Os estudos estão abertos ao público. Na segunda-feira, nós temos o estudo do Livro dos Médiuns, que também inicia-se às 19 horas até às 20h30. E na terça-feira, estudamos aqui na casa o livro da Gênesis. Também acrescentando nos avisos, no dia 10 de novembro, às 16 horas, acontecerá o nosso encontro dançante, né, que será lá no bairro de Jardim Brasil, acho que é Jardim Brasil 2, é isso? No espaço Baby. Né? Os ingressos, eles têm um valor de R$20, eles podem ser adquiridos aqui na nossa livraria ou com algum trabalhador aqui da casa. Esse evento ele é beneficente e toda a renda será revertida às obras sociais do centro daquele Dr. Bezerra de Menezes, lá de Germano. Feitos os avisos, vou pedir para o nosso irmão Djalma fazer a nossa prece inicial. Nosso irmão, boa noite. Vamos fechar nossos olhos e levar o nosso pensamento ao alto, para fazer a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia até hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em condenação, mas nos livre do mal, que assim seja. Passarei a palavra para o nosso irmão que está Cristo na mesa na noite de hoje. Com as palavras de prece de nosso irmão Djalma, damos iniciada a mais uma reunião na noite de hoje. Pegando mais uma vez aqui a minha filhinha e permanecendo nesse clima de harmonização, vamos ler agora e refletir um pouco sobre a mensagem de número 122 do livro Pão Nosso,
de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O título é Pecado e Pecador. Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Terceira Epístola de João, capítulo 1, versículo 11. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isso não significa que devemos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pesticiais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo, a fim de convertê-lo em princípios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não abandonou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se antes de que tudo defrontado por enfermo infeliz, a quem não poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que lhes enveredou nas malhas tenebrosas. O Mestre indicou o combate constante contra o mal, contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. A leitura bem reflexiva para essa noite de hoje, para nos harmonizarmos. Eu agora vou pedir ao nosso irmão Cássio, aliás, vou passar a palavra para o nosso irmão Cássio, para estudarmos hoje o tema Introdução e Objetivo da obra. Boa noite, gente. Tá fraco demais esse negócio. Tá feito esse microfone, tá falhando isso aí. Vai com esse aqui. Boa noite. Boa noite, gente. Que a paz do Mestre Jesus envolva o nosso coração, hoje e sempre. Que possamos, nos próximos minutos, acalmar a nossa alma, acalmar o nosso espírito e sejamos bons instrumentos dessa equipe espiritual maravilhosa que nos rodeia, que nos consola, que nos ajuda. Que possamos, nessa próxima hora, ficarmos exatamente aqui. Ficarmos aqui em espírito, em pensamento, em fé e esperança. E que tudo aquilo que a gente consiga construir hoje em raciocínio, em ideia, em sentimento, em emoção,
percorra a nossa alma e nos persiga ao longo da nossa jornada. Que assim seja. Gente, o tema da nossa construção de hoje é sobre o objetivo desta obra. O objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só. Vê, se alguém chegar para você e perguntar qual é o objetivo deste livro, desta obra, desta filosofia, o quão complexo seria a gente conseguir explicar, não é? A gente pararia, pensaria, relembraria uma série de ensinamentos que detém aquela filosofia para dizer o objetivo, não é? Antes da gente construir todo esse objetivo, eu não vou falar em resumo, não. Eu vou falar em, de fato, qual é o objetivo do Evangelho. Se nós resumirmos todo o ensinamento contido no Evangelho, a gente pode falar uma frase apenas. É a exemplificação do ensinamento do Cristo. É o amor. Se a gente resumir o Evangelho em uma frase ou uma palavra, a gente diz, é o amor em ação. É o verbo amar. Isso é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é claro que aqui nos próximos minutos, a gente vai tentar entender um pouquinho o pensamento de Kardec ao escrever essa obra. A gente vai ver de fato o que está escrito no Evangelho quando ele detém isso aqui, viu gente? Isso aqui está dentro do Evangelho. Na introdução tem uma parte que ele diz, objetivo da obra. A gente vai entender que Kardec, como pedagogo, discípulo de Pestalozzi, ele é muito metódico, até na construção dos capítulos. É incrível aquela inteligência. É como se ele quisesse ensinar para a gente, eu vou um pouquinho para a minha área, equação de segundo grau. Mas para ensinar a equação de segundo grau, o camarada tem que primeiro aprender a somar, subtrair, multiplicar. Não é? Equação de primeiro grau, isolar as variáveis. É isso que Kardec faz na obra. As disposições dos capítulos. Ela é pensada de forma incrível para que a gente entenda o que ele está passando. Só como exemplo, ele coloca no meio do Evangelho, no meio, qual é o caminho que a gente precisa para a salvação. Ou a felicidade, ou a evolução, como a gente queira. Se a gente abrir o Evangelho no meio, está lá, 15º capítulo, fora da caridade não há salvação. Ele coloca junto 2 capítulos, amar o próximo como a si mesmo, como maior mandamento, e logo depois, amar os inimigos. É como se ele dissesse, bicho, primeiro, tu precisa amar o próximo para depois amar os inimigos, porque é muito difícil amar os inimigos primeiro. Constrói primeiro em ti o sentimento de amar o próximo. Depois tu pula para outro capítulo, tu vai ver que vai ficar bem mais fácil tu amar teus inimigos, quando tu entender o que é amar o próximo. Então Kardec faz isso ao longo da obra. Só que, antes dele publicar a obra exatamente, em obras póstumas, um dos últimos ensinamentos, essa obra ela foi escrita ou publicada depois do seu desencarne. São alguns ensinamentos que Kardec deixou escrito, mas não publicados junto dos outros livros. Então, um dos últimos questionamentos de Kardec, olha a data, em 63, um ano antes da publicação do Evangelho, ele pergunta à Sociedade Parisiense Espírita o que pensais dessa obra que eu estou trabalhando nesse momento. A gente vai ver que nesse momento ele está escrevendo de acordo com os ensinamentos dos Espíritos do Evangelho. Mas ele queria ter a certeza de que aquilo da qual ele está fazendo é o caminho. Eu vou fazer uma pergunta vaga aos Espíritos, à Sociedade Parisiense. O que é que eles pensam sobre esse novo livro que a gente está a publicar? Eles respondem assim: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que são necessárias, mas as nações terá vida prática e aurirá as instruções excelentes. É como se eles respondessem: olha, entende, esse teu livro de doutrina, de moral, de evangelho, continua a escrever, porque é nele da qual nós encontraremos o caminho.
o guia. É interessantíssimo, inclusive, voltando à parte mais material e científica da construção, que quase todo o Evangelho, mais de 90% de seus capítulos, eles são escritos da seguinte forma. Ele traz o evangelista, ou a passagem evangélica do Cristo. Depois ele faz um comentário daquela passagem, a gente vai entender por que esse comentário. E logo depois do comentário tem uma coisinha chamada Instruções dos Espíritos. Ele traz a letra da lei, isso entre aspas, faz a explicação sobre aquilo que está escrito e no final uma instrução de um espírito de alta envergadura sobre aquele tema, como se dissesse, olha, a parte prática da coisa é assim. Estou te dizendo o que está escrito, te explicando de fato o que é esse cristianismo redivivo, o que é a ação do amor do Cristo na tua vida, e olha como é que esse negócio funciona. Olha a prática disso, como é. Bom, e logo depois dessas respostas, em 64 é que há a publicação do Evangelho. Então perceba a preocupação do próprio Kardec em deixar para a gente essa obra. Antes de continuar e avançar nessa construção, a gente precisa entender uma passagem importantíssima do Cristo antes dele deixar-nos, entre aspas, bem grande, não é isso? Quando ele fala, não vos deixarei órfãos, não é assim? A ti prometo o Consolador prometido. Não é desse jeitinho mesmo, não é? E esse Consolador terá duas funções ou duas missões basilares. Ele vai reensinar ou revisar tudo aquilo que eu disse e te ensinar as coisas das quais não estás preparado a aprender. E aí quando a gente abre o Evangelho e começa a estudar o Espiritismo de fato, me diga uma só passagem do Evangelho da qual não é o ensinamento do Cristo revisado, redivivo. E tudo aquilo que a gente conseguiu entender ou consegue entender agora sobre as interações entre os mundos material e o mundo espiritual, contida no Evangelho, contida no Pentateuco, hoje a gente consegue ter essa dimensão. Hoje a gente avança em comum acordo com a ciência sobre a vida pós-morte. Então perceba a responsabilidade ou a grande maravilha que é o advento do Espiritismo. Sigamos. Antes também do Evangelho, há a publicação da obra básica do Espiritismo, não é? Que é a primeira obra, em 57, que é o Livro dos Espíritos, não é isso? Dentro do próprio Livro dos Espíritos, é onde a gente começa a entender que não é que faltasse alguma coisa, é que precisava de um aprofundamento sobre algumas coisas muito pontuais. Muito. Principalmente essa doutrina do amor. Quando ele pergunta, quando a gente está estudando na terceira parte as leis naturais, ele pergunta assim, se deve entender por lei natural? Porque na cabeça de Kardec ele queria saber se existe uma lei em que todos os mundos, em que todos os seres, em que tudo que habita existente no universo responde a uma lei única. Muito lógico isso, né? Sempre muito lógico. E a resposta é essa aqui. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. O que você deve, o que você tem que deixar de fazer. E só é infeliz quando dela se afasta. Imagina, existe uma lei natural, que é a lei de Deus. Ela diz pra gente o que a gente tem que fazer e deixar de fazer, e ainda fala assim, o homem é infeliz quando dela se afasta. Vamos pegar tudo que a gente acha que é infelicidade, tudo. Tudo. Então a gente pode dizer que esse ponto, essa infelicidade, é o nosso afastamento da lei divina, da lei natural. E continua Kardec. Aqui a gente começa a entender que existe uma lei, né? Existe uma lei, entende? Já acende um alerta, existe uma lei. Só que eu preciso saber onde é que está escrita essa lei. Kardec ele diz, não, tem uma lei, eu entendo, eu quero ser feliz, quero me aproximar dela, mas onde é que está escrito isso? E eles respondem, na consciência. Na nossa consciência.
Aí Kardec diz, tá, tudo bem. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser revelada? Se todo mundo traz na consciência, não precisa ninguém dizer o que é só eu consultar a consciência, não é assim? Bom, mas quantas e quantas vezes nós não damos a mínima atenção para a nossa consciência? Quantas e quantas? Quantas vezes a gente sabe que aquilo ali está errado? Não, aquilo está errado, mas a gente faz. Aquele negócio, a gente sabe que vai dar ruim lá na frente, mas a gente prova, a gente testa. Isso é em todos os campos da nossa existência. É na relação pessoal, é na família, é no trabalho, é na nossa saúde, em tudo. Rapaz, eu sei que eu não devo comer bolo todos os dias, mas bolo é tão gostoso, eu vou comer tudo. Aí o camarada tem insuficiência de insulina, pega uma diabetes e vê que problema. Aí pega um diabetes, fura o pé, corta o dedo, perde a perna. A culpa é de Deus, filho. É. Mas a gente sabe que está errado, né? Mas a gente vai. Não é gostoso, não é bom? Então vamos comer bolo todos os dias. Não é assim? Então, bom, a gente muitas vezes sabe dessa lei de Deus, entende a consciência e se afasta. E os Espíritos respondem assim, ó. Ele a esquecera e despreza. Quis então Deus que fosse lembrada. Quis Deus que fosse lembrada, revelada. E a gente teve tantas revelações dessa lei. Não foi? Então aqui a gente sabe que é um livro, esse livro é a consciência. Está escrito na consciência essa lei divina. Filho, se tem uma lei, se tem um livro, aí ele pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então existe uma lei que eu preciso me aproximar para ser feliz, essa lei está escrita na consciência e eu tenho Jesus como o meu professor. Tudo isso está no livro dos Espíritos, antes ainda do Evangelho, não é isso? Cronologicamente, o livro dos Espíritos vem antes do Evangelho, mas veja que profundidade de ensinamento. Existe uma lei, está escrito na consciência, o professor é Jesus, eu tenho que dissecar, eu tenho que entender quais são os ensinamentos do mestre que eu preciso ter para a minha vida. O que foi que ele disse que eu preciso fazer? Aí eu preciso de fato, agora sabendo que existe uma lei, que é divina, natural, que tem um livro que está escrito na consciência, que eu tenho o mestre Jesus como professor, aí sim, ele pergunta na 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Aí a gente relembra todo o ensinamento que a gente tem na Bíblia, por exemplo. Não está lá escrito o que o Jesus disse, não está escrito as passagens dos Cristo, pelos todos os apóstolos, não está lá. Então Kardec faz questão de perguntar aos Espíritos, meu irmão, olha só, não está escrito já? Qual a necessidade dos Espíritos vir agora e dizer para mim o que está acontecendo? Eu já não tenho isso, não é? E eles respondem. Jesus empregava miúde, falava de alegoria, falava de parábola. Muitas das coisas da qual ele falava, vocês ainda não compreendem. Para se ter uma ideia, dentro do próprio Evangelho, tem um capítulo chamado Estranha Moral. Se eu não me engano, perdão se eu estiver enganado, é o 23º. Nele, há passagens do Cristo em que a gente duvida se o Cristo disse realmente aquilo. E Kardec dedica um capítulo inteiro a essas passagens para explicar a gente o que o Cristo quis dizer. Porque temos que nos afastar da família, odiar pai, mãe, irmãos. Essas passagens ele explica só nesse capítulo. Então, de fato, a missão, o objetivo do Espiritismo, do Evangelho, é explicar as passagens do Cristo de acordo com esse cristianismo redivivo, com esse amor que o Cristo deixou para a gente. Foi isso que ele escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, entendendo um pouco mais essa parte, o que ele disse em Obras Póstumas, como ele construiu de fato isso aqui, a gente pode dividir o objetivo em 5 partes, que são as partes que estão contidas nos Evangelhos. Se você abrir Mateus, abrir Lucas, abrir João, abrir Marcos, todos eles, você vai encontrar essas 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, não é isso? Os milagres da qual Cristo produzia, que com o advento do Espiritismo entendemos que o milagre é nada mais nada menos do que a própria lei divina, da qual a gente não consegue compreender, a gente chama de milagre. Nós não temos condições exatas de explicar aquilo da qual o Espiritismo nos mostra, então a gente chamava isso de milagre.
A gente encontra no Evangelho as predições, a gente encontra as palavras, os ensinamentos que as igrejas, as denominações religiosas, os templos, as religiões usavam como fundamento dogmático. Está lá escrito também. Se nós abrirmos o Velho Testamento, por exemplo, há uma série de ensinamentos dogmáticos que as religiões se apegam à letra da lei e de forma irracional. Inclusive, no Evangelho, a gente trata sobre essa fé raciocinada, ou essa fé cega que nos leva ao fanatismo. Está também lá no Evangelho. A gente encontra nos Evangelhos isso aqui. As palavras, os ensinamentos que as religiões trouxeram para si, muitas vezes como forma de dominação. Bom, a gente encontra também lá. E por fim, a gente encontra o ensino moral do Cristo. Está lá. Está escrito no Evangelho. E aí Kardec diz assim para a gente, com essas palavras, as quatro primeiras, ato comum, milagre, predicações, as palavras que formam dogma, têm sido objeto de controvérsias, disputas. Como não? Não só o ensinamento do Cristo, como de outras religiões. Até hoje nós guerreamos por religião. Não é assim? Porém, conservou-se constantemente inatacável a última, o ensino moral. Qualquer que seja a denominação religiosa cristã da qual você adentre, não há controvérsia de que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Não há controvérsia que temos que honrar pai e mãe. Não há controvérsia que precisamos perdoar. Há controvérsias. Há controvérsias quando a gente vê as parábolas maravilhosas do Cristo. Então esse ensino moral, ele é preservado. Então é nesse ponto específico que Kardec pega e diz, pronto, é aqui. Aqui é o cerne do Evangelho do Cristo. É aqui o objetivo dessa obra. É para isso que essa obra existe. É para nós nos aprofundarmos na lei que nos vai trazer felicidade. É nos aprofundarmos no ensinamento do professor, do Mestre Jesus. Então é de fato isso que Kardec quer trazer para a gente no seu Evangelho. Ou no nosso Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo. Existe um trabalho material que o próprio Kardec fez na execução do Evangelho. Na publicação de sua obra. Não é? Reuniu nessa obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Sem distinção de culto. Então é a minha religião a verdadeira? É o meu centro que funciona? Quando é que nós vamos parar com isso? Quando é que a gente vai entender de que a moral é o ensinamento do Cristo, de que a lei divina, que o amor está presente em todos os lugares? Porque ele advém do ensinamento do Mestre. Kardec fez também no Evangelho as citações da qual é útil o desenvolvimento da ideia pondo de lado unicamente que não se prende ao assunto. Quando ele começa a dialogar sobre o tema, explicar sobre a passagem do Evangelho. Ele também respeita escrupulosamente as traduções. Essa é uma tradução específica da qual, olha, é dessa tradução aqui que eu peguei essa passagem do Evangelho. Para deixar a gente muito ciente, ele tinha essa preocupação. Ele, de fato, como cientista, ele tem a preocupação de dizer para a gente que caminho ele seguiu para chegar ali. Olha, tá vendo essa passagem que eu estou colocando? Eu usei a tradução essa aqui. Então é essa aqui da qual eu estou explicando para todos vocês que passagem é essa. Aqui é a parte mais magnífica desse trabalho. É quando ele não atenta à ordem cronológica de uma coisa depois da outra. Ele faz a obra como um todo ser entendível na construção da nossa consciência. Os 4 primeiros capítulos do Evangelho, na qual ele fala que não vim destruir a lei, quando ele fala que o meu mundo, que o meu reino não é deste mundo, quando ele fala sobre os mundos habitáveis, sobre a evolução dos mundos, quando ele traz a reencarnação ao ponto do Evangelho, é a partir desses 4 capítulos que ele constrói todos os outros. É quando a gente começa a ter consciência do processo reencarnatório e começa a entender, por exemplo, as nossas aflições. O 5º capítulo é bem-aventurados os aflitos, não é isso? Antes, que é o 4º, é onde ele trata da reencarnação.
Dentro do 5º capítulo ele fala, olha, você só sofre por 2 motivos. Ou é uma causa atual, ou é uma causa anterior a essa sua. Como é que ele pode falar isso sem antes falar da reencarnação? Percebe a ciência do Kardec na obra, a inteligência. Não, eu preciso primeiro mostrar, entender, fazer ser entendido que há um processo reencarnatório do espírito. Então, quando eu falar sobre a aflição e eu dizer para ele que a aflição pode ser ou dessa encarnação ou da outra, ele já está ciente disso, porque ele já estudou o 4º capítulo, ele já entendeu o que é o processo reencarnatório. E dentro das aflições, vamos só tocar num ponto que a gente não pode deixar passar. Se as aflições ou é dessa encarnação ou das outras, ou é anterior ou é atual, o que é que nós estamos construindo mais para frente? A origem do meu sofrimento ou é das minhas ações atuais? A gente falou sobre o bolo, eu como bolo todo dia, tenho diabetes. E o que é que eu estou construindo mais para frente? Então, a parada do sofrimento ou a felicidade é a nossa construção do agora. Se a aflição é anterior, paciência, persistência, perseverança, fé. Fé. Lembrando que no Evangelho a fé transporta a montanha. Não tem um capítulo desse no Evangelho, né? E essa fé pode ser a fé material ou pode ser a fé de fato moral, a fé espiritual, de transportar as montanhas da nossa existência. Que montanha nós carregamos? O ódio, a inveja, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância. Queremos ser melhores que todo mundo o tempo todo, o tempo inteiro. O tempo todo. É como se nós tivéssemos que ocupar os maiores espaços em todos os lugares. Bom, sigamos. Isso é o trabalho material do Evangelho, a forma que ele construiu o Evangelho. Porém, ele diz assim, ó, o essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Isso aqui é ipsis literis do Evangelho. Está escrito assim. Desse jeito que ele faz. Quando ele fala que muitos pontos da Bíblia, da qual a gente não tem ideia, não tem noção, os autores sacros em geral, quando ele fala, são inteligíveis, a gente simplesmente aceita. É isso que Kardec faz como diferente. Ele fala, ó, é preciso que nós entendamos o que está escrito ali. Essa, de fato, é a função e o objetivo do Evangelho. E aí sim, em conclusão a esse objetivo, ele fala isso aqui é uma obra para uso de todos. Ele está dizendo que é só espírita, é? Só protestante, só católico, candomblessista, sim, ateu, não. É para uso de todos, porque ele trata da lei divina e natural. Então, se a lei divina e natural todos estamos inseridos, então essa obra é para uso de todos. Ele fala que poderia os meios de conformar com a moral do Cristo o proceder. Para todo e qualquer ensinamento advindo do Evangelho, a gente coloca sempre o Cristo, o professor, como sendo o ponto basilar. É lá que a gente vai colocar. Ó, se fosse o Cristo falando isso, tá certo? Esse comportamento que está dizendo para eu ter, o Cristo teria. Então vamos usar sempre o Cristo como referência. Ah, essa obra, esse livro, está dizendo que eu preciso fazer isso. O Cristo falaria a mesma coisa? O Cristo faria a mesma coisa? Então todo ensinamento contido no Evangelho, ele tem o Cristo como ponto de apoio, como exemplo. Aos espíritas, de uma forma geral, ele tem um modo especial de entendimento, porque ele mostra para a gente a nossa relação com o invisível. Então, para a gente, tem um conceito mais amplo sobre o Evangelho do Cristo. E, por fim, são as instruções que a gente já falou, que convida à prática do Evangelho. Mais de 90%, eu já falei isso, existem as instruções dos Espíritos, quando ele diz para a gente o que tem que fazer. Bom, vamos pensar. Se existe uma lei divina e natural, se existe o livro da consciência, se existe um mestre como professor, no Evangelho as instruções dos Espíritos seguem esse roteiro, não é? É como, veja, para ver o quão é simples, mas às vezes nós estamos tão distantes.
É como se alguém pedisse para a gente fazer uma receita qualquer. Instrução dos Espíritos é essa. Olha, para tu poder fazer esse bolo, tu tem que colocar tanto de margarina, tanto de açúcar, tanto... Eu sou ruim demais de cozinha, viu? Se eu falar algum ingrediente que não tem sentido, pelo amor de Deus, me perdoe. Tanto de farinha, tanto de trigo, tanto de não sei o quê. E a gente não consegue produzir o bolo que está escrito ali o que a gente tem que fazer. Isso é a instrução dos Espíritos. É lá que a gente encontra o caminho que nós devemos seguir, raciocinando um pouquinho mais de tudo que a gente já conversou. Se eu tenho uma obra que me instrui a executar o caminho que me aproxima da lei de Deus, em consequência, nela eu encontro a felicidade, porque a gente está tão distante. Espíritas, amai-vos e instruí-vos, não é isso? Vamos estudar. Vamos ler o Evangelho. E depois de ler o Evangelho, fazer o que está lá na instrução dos Espíritos. Executar. Quando a gente iniciou falando que o objetivo da obra, de fato, é o amor do cristianismo reduzido, o amor em ação, é o amar, é isso que está escrito. É preciso que a gente se instrua, que a gente entenda de fato o que é esse Evangelho. Então a gente trouxe só de uma forma mais alegórica para entender esse Evangelho, o que a Unesco traz para a gente como os 4 pilares da educação moderna. O que é que a gente precisa fazer para aprender e, no fim do aprender, executar, fazer. Esses 4 pilares, nós precisamos aprender a conhecer, conviver, fazer e ser. Vamos trazer isso para a nossa realidade, o Evangelho. Se eu estou agora recebendo essa maravilha de instrução para a minha felicidade, eu agora vou aprender esse Evangelho. Eu preciso aprender esse Evangelho. Como é que eu aprendo a ser? Eu vou me conhecer. Essa receita a gente encontra no Livro dos Espíritos. Santo Agostinho de Hipônica, esse espírito inteligentíssimo, maravilhoso, traz para a gente uma receita do que a gente tem que fazer para se conhecer. E até antes mesmo do Cristo, a receita da felicidade, da paz, do amor era conhece-te a ti mesmo. Não era isso que a gente escutou antes do Cristo? E a gente está há quantos anos depois do Cristo sem nos conhecer? Quer um exemplo mais prático disso na nossa vida? É quando a gente faz aquele comportamento, quando a gente comete aquela ação equívoca e para e pensa assim, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fui capaz de cometer esse absurdo. Ou então quando a gente se engana e fala, rapaz, eu me conheço, eu sei que esse negócio... Veja, se eu me conheço, sabendo disso eu não faço, é um ponto principal. Mas voltando a Santo Agostinho, ele diz a receita do que a gente tem que fazer, e ele diz assim, ó, faz o que eu fazia quando estava aí, meu irmão, no teu lugar. Quando estava no teu lugar, eu fazia isso aqui, ó. O que é que eu faço? Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Onde é que está escrita a lei de Deus? A consciência, não é? Olha o que Santo Agostinho fazia. No fim do dia, interrogava a consciência dele. E observava todas as ações e comportamentos que ele tinha durante o dia. E aí sim, perguntava se não faltava algum dever. Eu tenho o dever de fazer isso aqui. Eu faltei esse dever? Ou eu consegui de fato executar esse dever? Perguntava se não faltava algum dever e se ninguém tiver algum motivo de reclamar de mim. Olha a preocupação dele em relação à consciência. Eu preciso executar esses deveres, agora eu vou perguntar a mim se tem alguém da qual se queixa de alguma coisa que eu fiz. Olha só. Imaginemos nós agora, antes de dormir, interrogarmos nossa consciência. Tudo que nós vivemos durante o dia de hoje e relembrar se nós executamos nossos deveres com afinco. E depois a gente pergunta, das pessoas que passaram pelo meu dia, alguém pode se queixar de mim? Porque eu falei mais alto, porque eu desrespeitei, porque eu atropelei, porque eu fofoquei. Imagina, se a gente fizer isso todos os dias. Como é que ele fazia? Ele fazia perguntas sobre o que tinha feito e o proceder em tal circunstância. O que foi que eu fiz quando isso aconteceu? Qual é o modelo que eu devo seguir? Não é isso? E ele fazia o seguinte, ele se colocava ainda numa condição de terceiro. Porque às vezes nós nos enganamos quando falamos sobre nós mesmos. Nós achamos que precisamos guardar
todos os bens materiais que temos para que tenhamos uma vida mais tranquila, quando ao nosso lado alguém passa a mínima necessidade, ou a máxima necessidade, perdão. Será que nós estamos certos ou somos avarentos? Será que o espaço que eu ocupo só existe para mim? E quem quer que passe o meu caminho precisa entender e respeitar e ser submisso? Será? Mas ele fazia tudo isso olhando para o outro. Se fosse o outro fazendo o que eu estou fazendo, porque julgar, nós somos quase reis. Apontar o defeito dos outros é a receita quase da nossa existência. O outro precisa ser perfeito. Ele precisa entender a imperfeição. A gente coloca nós como imperfeitos, ele tem que entender, e o outro tem que ser perfeito, senão ele não serve, ele não presta. Então Santo Agostinho se colocava na função de terceiro e olhava, rapaz, olha o que Cássio está fazendo, será que Cássio está certo? Será? Era exatamente isso que ele fazia, perguntando à sua consciência e se ela se aproximava da lei de Deus. Se isso acontecesse, ele repetia no outro dia. Se não, ele deixava de fazer. Se nós temos a função e a missão de se aproximar da lei de Deus, quando a gente interroga a consciência, quando eu faço todos os dias isso e paro de fazer o que me afasta, eu estou sendo mais feliz ou menos feliz? Naturalmente mais feliz, essa é a lei. Sabe qual é o maravilhoso disso? Que nada foge a isso, nada. Nada. Se a gente de fato, se todos nós começarmos a agir desse jeito, naturalmente seremos mais felizes. Naturalmente. Essa é a lei de Deus. Aprender a conviver. Aprender a conviver faz parte da lei divina e natural. Está dentro do Evangelho. E nada mais profundo de aprender a conviver do que o ensinamento do Mestre. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar tudo aquilo que é sua criação, que é sua criatura. Estamos não cansados, mas perplexos de tantos desastres naturais, não é isso? Da qual nós estamos sendo acometidos ano após ano. Agora há pouco um evento de um grande furacão nos Estados Unidos, as queimadas que aconteceram no Brasil. Mas de qualquer forma, a gente continua de forma predatória, degradando a natureza. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas, né? É? Não, não é. É amar de fato toda a sua criação. É entendermos que tudo aquilo que nos rodeia como um processo de evolução é nossa responsabilidade, sim. Então nós precisamos aprender a conviver. Precisamos aprender a amar o próximo como a si mesmo. Quando fala próximo, tem alguma distinção aqui? Distinção de cor, de raça, de credo, de orientação sexual. Continuamos ainda como o país que mais mata transexuais no mundo. Continuamos julgando as pessoas por isso, meu Deus. Adentramos o centro espírita, estudamos sobre o processo reencarnatório, entendemos que nem sexo o espírito tem, e a gente continua julgando de forma preconceituosa o amor de um espírito por outro. Até quando? Amar o próximo a si mesmo é entender que os nossos irmãos ainda encarnados em algumas nações, como o Brasil, com a cor negra, têm muito menos, mas muito menos oportunidade simplesmente pela sua cor. E achamos isso normal. E não levantamos nem essa luta. E que se aproxime, querido, venha. Você faz parte, você precisa ocupar esses espaços. Amar o próximo a si mesmo é amar a todos em todos os seus erros, viu, gente? Não dá para hierarquizar erros ou acertos, porque não somos nós nem que julgamos. É nossa consciência, é a consciência de cada um. Mas vamos ser pobre na comparação? Se nós hierarquizarmos o pecado do adultério no tempo do Cristo, era um infanticídio como hoje. Era um genocídio, era um crime absurdo. É tanto que as pessoas que cometiam adultério eram o quê? Apedrejadas, sentenciadas à morte. E naquele instante que o mestre estava presente, que trouxeram essa adulta, o que foi que ele disse? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. E a gente não pode ver nenhum outro desvio que a gente já quer matar. Não, tem que matar, a gente tem que matar. Não adianta nem prender mais, viu? Agora a gente tem que matar. É assim que a gente pensa, meu Deus.
Isso é amar o próximo com a si mesmo? Isso é amar a Deus sobre todas as coisas e toda a sua criatura? Isso é seguir a lei divina? Isso traz para a gente felicidade ou infelicidade? Nutrir isso em nosso coração traz o que para a gente? Se aproxima ou se afasta da lei de Deus? Essa é a reflexão. Precisamos aprender a conhecer. Conhecer é de fato espíritas, amai-vos, depois instruí-vos. Precisamos sim, de fato, estudar mais o Evangelho do Cristo. Além de estudar, é no exemplo. Não é o melhor meio não, viu? Não há outro meio de se repassar conhecimento do que o exemplo. O exemplo. Então é preciso que a gente faça pelo exemplo. Perdoe-me se eu não lembrar bem quem foi essa criatura, se foi Gandhi, quem foi, mas tem uma história também significativa, que não importa o personagem, mas sim o conhecimento sobre essa história. Da qual uma mãe desesperada pedia muito para que ele pedisse ao filho para parar de comer doce, que era diabético. Perdoe-me que eu não lembro quem foi esse espírito maravilhoso. E falou com ele uma vez, falou com ele 2 vezes, falou 3 vezes, e ele nada de falar com o filho dela. Na 4ª vez ele foi e falou, depois de um longo tempo: olha, pare de comer doce, você não pode. E aquilo deixou a mãe meio surpresa. Passou esse tempo todinho para tu dizer só isso? Aí ele fez: é porque eu estava comendo doce até ontem. Até ontem eu comia doce. Eu tive que parar de comer doce para pedir para que ele parasse. Já nós não, né? A gente não conhece quase nada e transmite conhecimento como se fosse um expert, como se fosse o próprio Cristo. Às vezes a nossa vida financeira é uma bagunça, mas chegar alguém devendo, a gente senta: rapaz, por que tu não faz assim? Ó? Tu faz isso, e a nossa vida está uma bagunça. Eu estou louco para perder peso. Olha, fala o seguinte: tu para de comer isso, faz isso, vai para academia, malha, não sei o que, tal, corre. E o camarada todo dia está lá comendo cachorro, tal. Mas bom, é preciso que a gente aprenda a conhecer, que a gente estude o Evangelho do Cristo para que ele internalize em nós e faça de fato o primeiro ou único movimento desse estudo, que é a saída desse estudo em nós. O primeiro momento é quando a gente adentra esse estudo. O segundo, quando a gente se alimenta dele. E o terceiro, que é o mais lindo e importante da nossa existência, é quando ele sai. É quando exemplificamos esse amor do Cristo. Oportunidade não nos falta. Antes de começar isso aqui, a nossa palestra, a nossa conversa, o nosso irmão passou tantos trabalhos que a casa oferece. E a gente não se engaja em nenhum. E acha ainda que a vida é injusta, que Jesus é injusto, que Deus é injusto, porque não tira de mim aquela dor que ninguém sabe onde é que está. Porque a angústia continua me perseguindo, porque essa ansiedade não me deixa. O único movimento sequer para se aproximar da lei divina a gente não faz. Façamos todo e qualquer movimento que nos aproxime da lei divina. É lá o caminho da nossa felicidade. Exige libertação de preconceitos, afastamento do ceticismo, tudo que nega absolutismo etimológico, que reduz ingesse. É que a gente consiga se livrar, se libertar desse nosso preconceito. E aqui tem um ponto importantíssimo sobre o progresso moral e progresso intelectual. Se eles andam juntos, se um depende do outro, Kardec faz questão de perguntar se é preciso que eu aprenda a conhecer. É só eu estudar, é? Os espíritos respondem que um advém do outro. Esse moral, ele advém do intelectual. Aí Kardec pergunta: mas eu conheço tanta gente inteligente, não com essas palavras. Eu conheço tanta gente inteligente que não serve de nada, que tem uma moral tão abaixo. Não são essas palavras, tá, gente? É só para a gente poder entender o pensamento de Kardec na questão. E os espíritos respondem: mas essa criatura, da qual tem o progresso intelectual, ela começa a distinguir com mais facilidade o que é certo e o que é errado. A gente está até agora falando sobre escolhas, não é? Sobre movimentos que se aproximam da lei divina. Se eu de fato conhecer o Evangelho, vai me ajudar a tomar as melhores decisões ou não? Então, claro que advém. Então, aprendamos todos nós a conhecer. E, por fim, a parte mais importante do Evangelho, o objetivo da obra do Evangelho é essa aqui. Depois que a gente constrói o conhecimento, depois que a gente aprende a ser, depois que a gente aprende a conviver, a gente vem para esse último passo aqui, que é a ação.
É o aprender a fazer o Evangelho. Esse aprender a fazer, como eu disse inicialmente, no cerne do Evangelho, no meio do Evangelho, tem esse capítulo aqui, ó. Fora da caridade não há salvação. Aí a gente aprende a fazer o Evangelho praticando a caridade. E aí a gente pergunta, que caridade é essa? A gente encontra no Livro dos Espíritos a resposta concreta e direta. A caridade segundo Jesus, que é nosso modelo e guia, é a benevolência para com todos. A indulgência com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas. Se eu preciso aprender a conviver, amar o próximo e amar a Deus, se eu for benevolente com todos, eu estou convivendo? Eu estou aprendendo? Eu estou me aproximando da lei divina ou não? Veja como tudo se encaixa. Veja. Então, essa é a verdadeira caridade. E a gente pode fazer uma segunda reflexão sobre isso. Se a caridade é ser indulgente, perdoar a ofensa e ser benevolente, qual é a ação que está tendo nisso? Ao ver, nenhum. É tudo uma questão de ser. Eu preciso ser indulgente, ser caridoso, ser benevolente. E o que eu faço com o sopão no sábado? Aquela caridade mais formal, mais material. Aí vem a beleza de tudo isso. Quanto mais caridade eu pratico, mais eu alimento em meu espírito esse ser caridoso. Hoje, nós temos a ferramenta maravilhosa dessa caridade, para alimentar na gente essa criatura caridosa que nós precisamos ser. Quem nunca participou, venha uma única vez só, venha. E veja o quão maravilhoso vai ser esse trabalho. O quão melhor sairão todos daqui. Depois que a gente conseguir distribuir não só o alimento, mas o amor pelo próximo. Não só matar a fome de alguém, mas matar a fome de amor, de respeito. Quantos invisíveis existem e estão aqui ao nosso lado. Se nós sairmos daqui agora, pegarmos nossos veículos, ônibus, bicicleta, ir de pé, qualquer seja, na rua do imperador na cidade. Vejam quantos invisíveis existem. Então, que possamos fazer mais caridade para que sejamos mais caridosos. Porque aí sim a gente aprende a fazer. Aprendendo a fazer, exemplificando o Evangelho. E o objetivo do Evangelho é exatamente esse. Bom, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta diretamente a eles: qual é o objetivo da gente estar aqui encarnado? Por quê? Em muitos momentos da vida a gente faz essa reflexão. E muitas vezes os piores momentos. Por que é que eu estou aqui? A gente até fala assim, por que Jesus não me leva? O que é que eu ainda estou fazendo aqui? O objetivo da encarnação, para todos nós, é chegar na perfeição. Se nós estamos construindo a perfeição, é para isso que nós estamos encarnados. Aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente começa a entender esse processo aqui, ó. Que a terra onde nós estamos encarnados, inseridos, é um mundo de provas e expiações. Então todos nós aqui estamos em provas e expiações, em algumas exceções em missão, mas em provas e expiações. Então a gente vai encontrar provas aonde? Em todos os lugares. Em todos. Se eu estou aqui inserido, quem está do meu lado? O meu vizinho, o meu marido, a minha esposa, meu companheiro, meu chefe, meu empregado, eles estão em provas? Claro. Mas só a minha importa? Só a minha dor que vale? Existem as provas do outro, da qual nós temos também como ajudar em todas elas. E isso já dá para a gente um norte de que nós precisamos vencer as nossas provas, as nossas expiações. É para isso que a gente está aqui, para chegar na perfeição vencendo-as, aprendendo com todas elas. Assim, eu tenho a necessidade e me aproximo da lei divina. Porque esse, de fato, é o objetivo da gente estar aqui. As ações que a gente tem é para se aproximar da lei divina. Aí eu tenho um progresso espiritual em potencial. A gente aprende no Livro dos Espíritos que nós temos escalas espíritas. E a gente vai evoluindo a cada uma dessas classes. Então veja, eu tenho que chegar na perfeição. Eu estou no mundo de provas e expiações. Preciso me aproximar da lei divina. Fazendo isso, eu evoluo minha classe de espírito, e aí sim eu encontro
a felicidade. Entender a felicidade como estado de espírito, como espírito puro, aí sim é felicidade. E não aquela felicidade que é a resolução da infelicidade instantânea. Muitas vezes a gente faz isso na nossa existência, ou quase toda ela. Eu serei muito feliz quando isso for resolvido. Olha, está tudo bem. Agora eu estou sem emprego, então minha vida está... Aí a gente consegue um emprego. Aí a felicidade ela muda, porque a gente perde um ente querido. Aí aquele emprego que era a felicidade que a gente encontrava não tem mais porque a gente perdeu um ente querido, então nada faz sentido. Inclusive o emprego que eu achava que era felicidade. Aí a gente transforma esse luto em saudade, em amor. A gente entende através do espiritismo um processo reencarnatório que a gente vai se reencontrar talvez pela necessidade de que ninguém morre de verdade. A gente supera, entre aspas, aí a gente fica doente. Então a gente vai de infelicidade a infelicidade achando que a felicidade é aquela solução. Mas não, a felicidade é aqui, olha. É aqui. É se aproximando da lei divina, progredindo espiritualmente para ter o objetivo de chegar na perfeição. Porque aí sim não existe mais dor, porque eu compreendo todas elas. Eu sei a função de cada uma delas na minha vida. Eu sei que hoje essa dificuldade econômica é por conta de um comportamento da qual eu preciso me reformar, cuidar, me reeducar, gastar menos. Isso não quer dizer que nós sejamos conformados com as nossas dores, não, precisamos lutar com elas. Mas é preciso que a gente entenda que a nossa felicidade está dentro desse processo. Bom, esses pilares traz para a gente o objetivo do Evangelho. Executando esses pilares, a gente sim entende qual é o objetivo desse Evangelho. E esse objetivo do Evangelho é amar. Que nós possamos conhecer o Evangelho, conhecer a si mesmo e amar. Esse é o caminho. Esse é o único caminho, não há outro. Que possamos todos juntos dar as mãos, entender o ensino do Cristo e reduzi-los a 2 pontos maravilhosos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Para todos nós, sigamos nessa grande experiência da encarnação desse instante. Sigamos com fé, com paciência, com perseverança, com a fé no futuro, de que todos nós seremos sim felizes um dia. Para isso, para todos nós, mais amor, por favor. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ampare sempre. Assim seja. Vou pegar isso aqui, Cássio. Obrigado, viu? Meus irmãos, quantos ensinamentos, né, na noite de hoje. Quanta coisa o nosso irmão Cássio passou e nos esclareceu. Cássio, muito obrigado por tantos esclarecimentos, pelo estudo da noite de hoje. Agradeço também ao irmão Djalma pela prece inicial e agradeço a todos vocês por estarmos todos aqui juntos, reunidos e aprendendo, né? Colocando em prática, vamos aprender a colocar em prática no nosso dia a dia o Evangelho, né? Para quando chegar no final do dia, avaliarmos o que fizemos, se realmente seguimos o que lemos no início do dia ou no final da noite, e agradecer sempre. Vamos agora, meus irmãos, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, agradecer a Jesus, primeiramente a Deus Pai, a Jesus Cristo, a Maria Santíssima, por mais uma noite de aprendizado, por estarmos aqui nessa casa de oração e de trabalho e de estudos. Agradecer aos irmãos que estão aqui presentes, nos auxiliando, nos dando suporte. Cada um necessita. Muito obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo. Muito obrigado. Que possamos seguir para os nossos lares e em nosso dia a dia seguir as orientações do Evangelho. Muito obrigado, Jesus. E diante dessa prece, Pai amado,
Damos por encerrada a reunião da noite de hoje. Muita paz a todos.